falou que é do Brasil, cara. Ninguém te leva a sério, mas também a galera... Mas a galera gosta. A galera gosta, velho. Então já aproveita, se vocês me permitem, já fala da África, cara. Quem foi isso daí? Cara, ir pra África foi a realização de um sonho que não tinha nada a ver com a África. Porque você foi pra África do Sul, né? Fui pra África do Sul. Não sei se você pegou alguma foto de lá, tem fotos lindíssimas, eu fiquei surpreso. Porque pra contar da minha ida pra África, eu preciso contar que antes eu me organizei financeiramente para fazer um intercâmbio no Canadá. E o intercâmbio no Canadá não foi possível, porque eles negaram meu visto. Esse relato eu pus no Instagram quando eu finalmente Por que eles negaram, você acha? Eles negaram na época, porque isso tem as justificativa oficial. Você tem lá uma folha com vários itens e coloca um X lá, né? Então na primeira vez que eu tentei era porque eu não tinha fundos suficientes, mas eu tinha fundos suficientes para ficar o tempo que eu me dispus, era R$35 mil na época, em 2004. Pô? Não, 2005. Eu trabalhei 3 anos para juntar essa grana. Caramba. E o Paulo até brinca, né, que eu economizava tudo que eu podia, mas eu tinha um objetivo, né, e o objetivo foi esse. E aí, mas no final das contas não foi. O perfil, assim, basicamente era o perfil, eu era um cara pobre, que tinha um dinheiro só para ir, não tinha lastros necessários do ponto de vista da embaixada para ir. E naquela época, sair do Brasil para esses locais, possivelmente era um cara que ia tentar a vida lá. Uhum. Dentro disso tudo, um cara preto, de trança, que vai pra lá, né? Cara de músico, né, na época. Até hoje as pessoas acham que eu sou músico. Mas enfim, eu acabei indo para o Canadá, esse dinheiro foi até bom, hoje olhando em retrospectiva, porque eu consegui comprar meu apartamento. Então eu sou um dos poucos amigos que tem uma casa própria, já paga. Infelizmente, que eu gostaria que todos tivessem, mas isso me deu muita segurança para fazer outras coisas. E naquela época, em 2007, eu nem cogitava ir conhecer a África, porque não estava no meu radar. O meu radar era a Europa, era os Estados Unidos da América, era coisa bem mentalidade colonizada mesmo, né? Que é difícil sair disso. Mas graças aos céus eu fui, e aos orixás, tá? Eu fui saindo. E aí na medida que eu fui trabalhando, eu fui constituindo minha identidade enquanto homem preto, e discutindo e refletindo intensivamente sobre isso, quando chegou um período da minha vida, eu falei, eu quero novamente morar fora do Brasil, eu vou retomar esse sonho que estava adormecido lá, que tinha sido uma frustração na minha vida, eu falei, eu vou retomar esse sonho. Eu falei, só que agora eu não vou para o Canadá, eu não vou para a Europa, agora eu vou para a África. Eu vou para a África do Sul. Eu já tinha construído isso em você, né? É, porque eu fiz isso, demorou mais de 10 anos. Porque sair dessa colonização que a gente vive é muito difícil. Conseguir pensar diferente é muito complicado, né? Conseguir desejar algo diferente do que está colocado pra gente, né? De todas as maneiras, afetivas, econômicas e de mundos ideal é muito difícil. Mas nesse momento eu já tinha isso constituído. Aí eu tinha uma grana, recebi uma grana que era da Feira Preta, que eu tinha durante muito tempo, eu fui um dos apoiadores inclusive financeiros da feira. E a feira conseguiu dar a volta por cima e me pagou em 2018. Quando terminou 2018, eu tive a experiência, foi o seguinte, veio várias pessoas do Reino Unido, pessoas pretas do Reino Unido, para o evento que eu estava organizando, que era a Feira Preta, e eu não conseguia me comunicar com elas. Elas só falavam inglês, eu falei, não, tá errado. Eu penso assim, eu já conheço a idade do preto brasileiro, minimamente, só que eu quero conhecer o mundo. E não dá para conhecer o mundo muito bem só falando português. Aí eu falei, não, isso... Aí eu peguei essa grana, comecei a pesquisar novamente uns lugares dos Estados Unidos e Canadá, e de repente alguém falou, não, a África do Sul faz intercâmbio. Eu falei, nossa, faz, eu mudei, automaticamente eu mudei, na hora. Aí eu comecei a pesquisar a África, eu vi que já era um destino tradicional para fazer intercâmbio, mas pouco conhecido ainda no Brasil. Recorri a algumas agências, eu sei que em 3 meses eu estava na África do Sul. Foi assim, rápido. Foi muito rápido. Aí eu já tinha um dinheiro, eu já tinha a minha casa, eu já tinha as condições estruturais necessárias para fazer isso. Isso perto dos 40. Eu deveria ter feito um intercâmbio com 26 anos. Eu fui fazer com 42 anos. Porque a nossa vida é assim muitas vezes, né?
A gente acha que tem gente que tá na faculdade com 17, se formar com 22, né? Só que É uma o regrinha. nosso tempo de possibilidades econômicas muitas vezes é outro. Adriano, quando eu vejo competições assim, né, e que tem África do Sul, sempre tem branco, né, cara? Quando você chegou na África do Sul, como que você reparou com isso daí? Com essa realidade? É estranho, É estranho, porque né? eu conhecia pouco da África do Sul. E eu fui conhecer mais a história da África do Sul lá. A África do Sul primeiro foi colonizada pelos holandeses, depois foi colonizada no século XVIII pelos ingleses, que expulsou os holandeses. Tanto que o bairro que eu fiquei, Bokap, as ruas, muitos nomes são holandeses, né? E é curioso que lá eu pude perceber a diferença entre os brancos. Eu olhava esse branco, era muito branco, assim, aquela pessoa meio rosa, falei, isso aqui é descendente de alemão, isso aqui é descendente de inglês, quando a gente dá para perceber, né? E eu estava no local que chama, numa província, que é a província de Cape Town, eu estava na cidade de Cape Town, na província de West Cape, que eu acho Também que conhecida como Cidade do Cabo. É. né, pra nós. onde teve a Copa, Cidade do Cabo, que o Clésio também estava. E essa província é a província onde está a maioria da população branca na África do Sul. Não à toa é a província mais rica da África do Sul. E eu estava na Cidade do Cabo, que é uma espécie de Rio de Janeiro, uma cidade totalmente turística, né, que recebe pessoas do Lindíssima, mundo né? inteiro lá. E é como o West Cape, é como se fosse São Paulo, sabe? O estado mais rico do continente, onde as coisas estão resolvidas. Do continente? Do continente da África do Sul, Cara, porque os ingleses ficaram lá, a riqueza está lá, principalmente. Peraí, do continente africano Sim. inteiro. Olha, Tipo, mesmo cidade do Egito, da... porque tem o Cairo, né? Deve ter o... então, tem essas cidades, mas essas cidades eu não pude visitar. Acho que historicamente são ricas, mas economicamente acho que Economicamente, a cidade de Cabo é a província uma das mais ricas, né? Talvez compete com o Joanesburgo, que é a capital, que é outra rolê. O Joanesburgo é como se fosse São Paulo. Na época eu tinha a opção assim, eu vou para Joanesburgo, que é uma cidade como se fosse São Paulo, eu vou para Cape Town, que é uma cidade como do Rio, que recebe muito turistas. Eu optei para Cape Town por conta de ter praia e ter uma vida perto da natureza mais próxima. O que eu pensei? Se eu estiver muito angustiado, muito difícil para mim, eu sento na praia e tá tudo bem. E foi realmente o que aconteceu. Na hora que eu me sentia sozinho, que eu não conseguia me comunicar, eu ia pra praia, ficava lá sentado e tava ótimo. Eu vi muitos momentos assim. Muitos, porque fazer intercâmbio não é tranquilo. Você não poder se comunicar, ainda mais eu que vivo de falar com as pessoas, não poder falar, então você vai se escondendo. Então muitas vezes, e foi uma escolha acertada desse ponto de vista, porque quando eu achava que eu estava mal, eu ia pra praia sentado, ou ia fazer uma trilha na montanha. E eu não queria ter uma experiência como eu estivesse na cidade de São Paulo, porque eu já moro em São Paulo há 40 anos pelo menos, né? Mas isso tudo para dizer que a população branca da África do Sul está muito concentrada esqueci o nome do estado, West Cape, que é lá no pontinha da África. Então quando eu cheguei lá, eu comecei a ver que a dinâmica social é idêntica ao do Brasil. Porque a gente fala de colonização, mas você não tem muito parâmetro. Quando você vai para outro país que foi colonizado, também você vai ter os mesmos parâmetros. Então quem morava nos mesmos locais? População branca. População preta estava lá ainda nos serviços, servindo aquela outra população. Eu estava na região central, como eu morasse na Bela Vista. Então eu não fui muito para as periferias. E as periferias de lá, a infraestrutura é muito mais precária do que a do Brasil. Então as casas são muito mais precárias mesmo. E eu não ia porque é violento igual. Eu não sabia ir, não conseguia me comunicar. Então eu fiquei numa região mais como se estivesse na Bela Vista, em São Paulo, né? Mas eu comecei a observar que a colonização, né, de lá e de cá não teve diferença. Cara, tem um programa que eu assisto chamado SOS Cobra, que é um casal lá na África do Sul que eles vão resgatar cobras assim, no meio da capital lá, que tem cobra, né, todo direito. Uma coisa impressionante, quando eles entram na casa, quem recepciona eles são os donos da casa, brancos. E o empregado que vai lá levar onde tá a cobra. Cara, pretos. Todo episódio é a mesma coisa. Eu fico com a Isabel assim, olha Isabel, de novo. E É aí impressionante, cara. Pode... África do Sul. Não, e aí a gente, então, porque a gente tem algumas ideias que são errôneas. Não é porque você está na África do Sul que essas questões estão resolvidas. Porque
um sistema de colonização foi para a América e foi para a África igual. A gente não pode esquecer que a África do Sul teve o processo de apartheid, Sim. muito forte, né? Então, o processo de apartheid deles lá, assim, a gente tem o nosso processo de apartheid aqui, só que ele não está no regime das leis, está no regime da prática social, principalmente. Na África do Sul não, o regime da apartheid estava em lei, assim como estava em lei também no regime americano, norte-americano, né? O estadunidense. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu fui para a África do Sul, que foi na sequência, olhando, repetindo a realidade do Brasil, eu consegui ter um panorama melhor do que essa população preta no mundo, dessa diáspora, né, que a gente fala aqui, essa população. E que é muito difícil, muito complicado, mas só me deu mais força para entender que a gente precisa continuar na nossa construção. Para sair dessa nova colonização, dessa neocolonização. Na África do Sul, por exemplo, tem coisas que aqui a gente não vê, porque lá acho que a população branca é 15%, 85% é preta. Lá se constituiu uma classe média preta depois que terminou o processo de apartheid, mas que pratica o mesmo sistema do capital. Né? Então você vai ver os caras lá com os carrão andando de Ferrari, você fala, legal, a galera preta andando de Ferrari, mas que do ponto de vista, para estar andando na Ferrari, precisa ter toda uma cadeia produtiva, precarizada, para que ele ganhe muito dinheiro e esteja lá. Toda uma oligarquia que está muito presente também no sistema público, estatal, e empresários que ganham dinheiro junto ao Estado, que reproduz o que a gente tem aqui. O que muda é a cor. Então o sistema lá está dessa maneira. Foi interessante ver isso? Foi, mas era interessante até a página 2. Porque você vai ver uma galera preta, uma galera de classe média preta, um pessoal rico preto, só que é uma minoria da população, a maioria está se ferrando, está morando nas favelas, não tem nem saneamento básico. Então, basta ter uma elite preta? É a pergunta, né? Hoje eu acho que cada vez menos nessa palavra não é a coisa que eu acredito. Eu acredito em um empoderamento, pensando aqui no Brasil, né? Que a gente possa até ter algumas pessoas capitalistas, mas não é o que eu gostaria de ver. Mas eu acho que a nossa saída é enquanto coletivo, é enquanto comunidade. Não adianta nada eu ter uma meia dúzia de pessoas ricas, pretas, enquanto a maioria da população também preta ou branca está pobre. Não faz sentido. Né? Então muitas vezes eu vejo a gente aqui no Brasil olhando para a realidade norte-americana, que chega aqui só os casos de sucesso, né? Mas a maioria dos homens lá, não a maioria, mas a maioria nunca teve tantas pessoas pretas nos Estados Unidos como agora. Tem mais preto hoje, homens pretos hoje encarcerados nos Estados Unidos do que tinha de escravo. Mas você tem um Jay-Z, é legal ter um Jay-Z ricão, mas até a página 2. É legal ter grana para poder interceder sobre essas pessoas, mas se a gente não pensa um pouco da estrutura, você se resolve individualmente ou com seus parceiros, mas o grosso da população está no mesmo estado. Isso é uma dureza. Agora, isso foi a parte reflexiva de Cape Town. Outra parte que eu tive vida de estudante. Eu nunca tinha tido vida de estudante. Eu ia para a escola e depois não tinha nada o que fazer. Eu ia pra praia. E o inglês desenvolveu? O meu inglês desenvolveu muito, considerando que eu não tinha nada. Eu tinha um verbo to be, você teve, que você teve da 5ª série e o Xandão teve até o 3º ano do ensino médio. É isso mesmo. O Paulo também, to be ou not to be. Mas o meu inglês desenvolveu bastante, só que o fato de eu ter feito intercâmbio mais velho me dava outros interesses. A escola para aprender inglês era muito legal, mas eu queria ir na rua, eu queria ver as coisas na rua. Então eu só estudei de manhã, de tarde eu não estudava, de tarde eu queria aproveitar a vida, foi nunca tive essa vida na vida. Nunca fiquei sem trabalhar. Quer dizer, lá eu trabalhava também, né, mas remotamente, mas bem pouco. Mas eu queria curtir a vida, foi um momento que eu falei, eu quero curtir a vida, eu tô aqui de intercâmbio, as contas estão pagas, tô devendo nada pra ninguém. Quantos anos foram? Oi? Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 6 meses praticamente. Você fez amizade? Tem amizade na Eu fiz amizade com uma menina chamada congolesa, com a turca muito louca. A gente ficou tudo sem visitar, né? Mas aí chegou a pandemia
fiz amizade com brasileiros que foram pra lá e que eu fiquei muito amigo de alguns deles, que a gente tem um grupo até hoje. Mas no final das contas, mais do que o inglês que desenvolveu, mas não foi tanto, foi a experiência de vida que eu queria ter. Fazendo ficção. Então, olha, não tem coisa melhor do que a gente fazer o que a gente tem vontade de fazer. Então eu me organizei para fazer isso, eu fui lá e fiz isso. Aí a pessoa, não voltou pro melhor inglês do mundo. Eu falei, não, também não. Mas assim, pra mim não é essencial. O essencial foi o que eu vivi lá. Mas quebrou o galho nos Estados Unidos. Essa vida desenrolava. Rolou uma. Rolou. Lá no. Vocês ficavam na bota dele, no Paulo? Bronx, no Brooklyn. Quais foram os bairros que vocês foram? Cara, a gente rodou tudo lá. Não, mas vocês falaram, É tipo uma falaram do todo Brooklyn, dia. falaram No Queens. Queens. Mas aonde que eu curti mais mesmo assim, cara, até mais que foi o Harlem. Nossa, Pô, o bairro Harlem. legal pra caramba. Precisamos dizer, né? E aí O Harlem é é o o bairro berço, preto é o berço do jazz, Nova né? York. Efervescência cultural. Harlem, lá. onde você passou todo mundo deu crise ou era no Queens? É no Brooklyn. Ah, no Queens. Agora só para contextualizar, o Brooklyn é como se fosse a zona leste. Isso. Porque Nova York é dividida em 4 grandes distritos. Manhattan, que é uma ilha, aí você tem Manhattan Brooklyn. a Paulista ali, ó, o Jardim. Sim, o É, Jardim. Manhattan é o centro expandido. Aham. É a zona mais Sim. desenvolvida. Aí você Sim. tem o Brooklyn, que é a Manhattan é um zona bairro. leste. Hã? É um bairro. É, É um distrito, né? Porque dentro de Manhattan tem vários. eles chamam de distrito. Aí você tem o Brooklyn, que é a zona leste, o Queens, o Bronx, que é famosíssimo por causa do hip hop. Ele não morava no Bronx, o Chris? Não, no Brooklyn. Brooklyn, 1982. Ah, Bed-Stuy. Você assina toda vez lá. era Brooklyn, não Era será? Brooklyn. Tava lá. E a Bed-Stuy, Engraçado que é que um lugar Brooklyn em dentro São do- Paulo é sinônimo de Nada outra a ver, coisa, né? né? Tipo, tá lá colado em Não, Moema, Exatamente. Vila Olímpia. E quando eu comecei a procurar Airbnb no Brooklyn, eu falei, Brooklyn é da hora, né? Pertinho, porque Manhattan é muito caro, não tinha condições. E o dólar é só 3,40 na época, agora então. Aí eu falei, vou pro Brooklyn. Aí meu sobrinho falou assim, vai pro Brooklyn? Eu falei, tá pertinho aqui. Não, você tem certeza? Eu não sabia, né? Não, e aí no Brooklyn ele ficou, é um lugar que fica os latinos, né? Então a gente foi lá na vendinha, que seria uma vendinha de quebrada, que é a Grocery. Aí te atende um porto-riquenho, aí do lado tem O cara da mercearia lá, né, ele sacou que eu era gringo, né? Fui comprar. Aí ele perguntou, ele falou em espanhol, de onde? E o Deseres? Aí eu falei, Brasil. Aí ele, o cara brasileiro é engraçado isso, velho. Meu, é impressionante. Você falou que é do Brasil, cara. Ninguém te leva a sério, mas também a galera. Mas a galera gosta. A galera gosta, velho. Essa coisa meio, não, pode vir. Eu acho que é festa. Festa, acho que tudo festa, é né? nóis, né? É impressionante Que isso, velho. maravilha. É impressionante. Eu acho que isso é no mundo todo, cara. Com certeza. É impressionante. Mas ó, Sim. importante lembrar, porque eu fui curtir a vida em Cape Town e fui mesmo, mas eu tinha Você muitos foi curtir a objetivos. vida apenas, ponto, ou você curtiu a vida adoidado? Nenhum dos dois, só fui curtir. Então, Porque curtir. A coisa de a gente ser mais velho, Thales, é que a gente não se permite só curtir. Sim. Então o que eu fui fazer Sim, lá? Sim. Eu tenho pra mim que pro meu desenvolvimento profissional, no que eu quero atuar, eu preciso conhecer o que está sendo produzido em arte, principalmente arte negra no mundo, que é o que me interessa, é o que eu quero trabalhar. Eu falei, o Brasil já conheço bastante coisa, então eu vou conhecer a cena cultural. Então eu ia nos museus, o pessoal falava assim, gente, vamos no museu. Eles querem museu? Eu falei, eu quero ir no museu, porra. Eu quero conhecer a desgraça do museu aqui. Em Cape Town fica o maior museu de arte contemporânea da África, então é um lugar espetacular, se chama Zoka Museu. Eu fui lá algumas vezes, fiz amizade, uma amiga minha apresentou um cara que era curador lá. Curador não, ele é monitor, fui lá conhecer, então eu tava curtindo a vida, o que eu nunca tinha curtido, mas aquele eu tinha museu? um objetivo profissional lá, Museu do Brooklyn. de Né? desenvolvimento. Então, aí depois, por que a gente foi direto para Nova York? Porque a gente foi fazer intercâmbio, eu e a Adriana, com o Afropunk, que é o maior festival de cultura negra no mundo, né? Porque está em 4 continentes diferentes. Então eles queriam vir para o Brasil, eles queriam que a Feira Preta fosse recepcionar vocês no Brasil, e a gente estava nesse namoro, e a gente foi para lá nesse período
para conhecer o Afropunk. Então saí de Cape Town, foi para Nova York, conheceu o Afropunk, fez as agendas legais e conjugar, que é o jeito que eu penso, assim, não posso me dar o direito, ou até poderia, que hoje é possível, de não me desenvolver profissionalmente numa coisa que eu gosto e que eu acredito. Então se eu vou para Nova York, eu não vou só para Nova York ficar lá na Quinta Avenida, eu quero saber o que a galera preta está produzindo de arte. Eu preciso me comunicar com eles para possivelmente isso até virar um valor para mim aqui internamente e fazer os intercâmbios, que é o que eu gostaria de fazer futuramente, né? Então eu precisava me colocar nesse lugar. E me colocar nesse lugar eu precisava sair do Brasil, ir para lá, dominar um pouco a língua, fazer os contatos necessários, articular aqui dentro. Então foi um dos motivos que fez eu ir para a África e depois fez eu ir para Nova York. Além de curtir a vida quase adoidado, porque eu não tenho mais fígado para isso. Se eu tomar um porre hoje, domingo eu ainda tô com dor de cabeça. É mais de espírito do que etílico. Mais difícil. Mas o Cape Town toma muito vinho. Gente, não sei se você sabe, a África do Sul é um dos principais produtores de vinho do mundo. Eu ia perguntar isso. Nossa, tinha perto da escola, tinha uma adeguinha que a gente passava Barato, lá. né? Os caras já conheciam a gente, lá vem os brasileiros. E todo dia a gente comprava vinho. E a gente comprava vinho de R$10, muito bom. Tem uma coisa do clima que eu acho que ajuda, né? Exatamente. Ali tá na reta do Uruguai, do Rio Grande do Sul, né? Assim, E Cape Town tem uma zona de montanha, então você tem um local muito adequado para vinho. E então o vinho lá é barato. A Marura, nossa, então a Marura sempre que era barato. Então foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Mas Xandão não foi tranquilo não, viu? Cara, dá umas angústias. Não, dá umas angústias. Sim. Do que? De tipo saudade do Brasil, assim? Saudade, aqui que eu falei, da saudade, da coisa de poder se comunicar, a sua rede de amigos está longe, né? Então tem dia que você não acorda tão bem, você vai procurar quem? Você não tem, aí você vai pra rua, aí lá, você é um estrangeiro. Você abriu a boca, eu ainda até meio que passava como um local, abriu a boca, você é o estrangeiro, né? Imagina, a gente já tem experiência aqui de ser o estrangeiro, a gente enquanto preto. No Brasil a gente já é o estrangeiro, já é o outro. Aí ser o outro do outro em outro país. Né? Pra pensar um pouco do Fanon, né, que criou um pouco isso. Então tem hora que é muito difícil, assim, se manter motivado para estudar todo dia, achando que você não tá aprendendo, sabe? Todo dia, meu ritmo essas inseguranças, né? Lidar com as horas de segurança, e todo dia eu tinha que estar 8 horas na escola, eu tinha que acordar 7 horas, é a morte, nossa. E aí tinha semana que eu achava que eu não aprendia nada na escola, que eu não estava desenvolvendo. Isso vai minando sua estima. Aí você vê uns pivetinhos chegando. Porra, mano, esse moleque chegou aqui, não fala nem ar. Agora já tá dando tchau pra mim, parece que eu tô de Fusca e tá de Ferrari aqui na escola. Então tem todos esses lances do intercâmbio que acontece, que a gente precisa falar, né? Não é um processo fácil. Aí eu tava morando numa outra família. Uma casa de família, isso foi muito bom e difícil. Eu tava numa casa muçulmana. Louco. Vocês imaginam que é morar aqui numa família muçulmana? Puxa vida. Eu não. Não, eu também não fazia ideia do que era isso, até que eu fui pra lá. Já me falaram que os muçulmanos, eles são meio que os manos do mundo, assim, uma coisa meio... porque a galera, porque rola muito uma identificação, é sério, não é trocadilho não. É sério. O Bifão, que um dia vai estar aqui também para contar um monte de história. Quem? O Bifão, o Rogério, que é um puta parceiraço. Bifão, eu já conheço, eu conheço o Bifão. Conheci o Bifão. E ele foi. Porque ele morou muito tempo em Londres, né? E ele trabalhou em restaurante, e aí tinha uma galera muçulmana lá e tal. E ele fala isso, ele fala que é uma galera, eles são meio que os manos do mundo, que é uma galera meio... uma galera, se identifica porque é uma galera muito parecida com a galera da periferia, uma galera meio Mano Brown, assim, entendeu? Pra se colocar com os terroristas no mundo. Sim. E aí o que acontece? Eu tava nas famílias muçulmanas e eles são descendentes de malaios. Aí lá eu fui entender uma outra coisa que a gente aprendeu na escola, na quinta série ou na sexta. Que tinha Companhia das Índias Ocidentais, que veio colonizar a gente aqui. E tinha a Companhia das Índias Orientais, que foi colonizar outro pedaço do mundo. Então mesmo na África do Sul, eles
eles foram trazidos também. Então eles não são locais, eles não são da e é uma comunidade muito grande. Então eu aqui chamaria de pretos, mas eles não são pretos. Eles têm as peles escuras, têm os cabelos mais lisos e tem uma religião totalmente diferente. Seria tipo um Paulinho, assim, uma coisa meio moura, meio... né? Exatamente. E aí eu cheguei lá, tinha a geladeira, né, e tinha um negócio lá em inglês escrito que eu depois fui entender, que era um cara que era a pessoa mais importante do mundo. Eu falei, mas e Jesus? Não, Jesus fez, foda-se, ninguém sabe que é Jesus. Sabe quando você vê uma coisa que é... Sabe uma coisa que você acha que aqui todo mundo é assim, aí você sai e fala, não. Jesus é fichinha. Sabe esse negócio de cristão que a gente tá aqui dentro? Né? Por mais que a gente fale que a gente não é cristão, não é religioso, mas a gente tem uma mentalidade cristã. Pra eles, quem que é Pra eles, quem que é como é que tem o nome? Maomé? Maomé? Acho que é Maomé. Tem toda outra liturgia que não é cristã. Agora, pra gente que vive em uma sociedade cristã, do dia que nasce, provavelmente até o dia que morre, quando você tem contato com pessoas, você vai falar, Jesus, que é isso aí? Não sei quem é isso. Você não tem acredito nisso aí não. Nossa, como assim? É muito diferente, é um choque mesmo. Eu falei, não era Jesus a pessoa mais importante do mundo? Eu no meu pensamento cristão, eu falei, não. Mas essa família foi gente boa com você? Não, foi super gente boa, só que assim, não podia beber dentro de casa. Primeira regra. Nada. Mas eu tinha meu quarto lá separado. E eu passei o Ramadã lá. Cara, depois que eu passei o Ramadã com a família, eu fui embora, porque a comida não dava. Aqui a gente come, a gente põe pimenta na comida. Lá eles cozinham com pimenta. É muito diferente. Nossa. Tinha dia que eu comi e falei, misericórdia. Pô, eu adoro uma pimenta, acho que ia me dá bem. Então. Não ia não, cara, mas porque eu falava a mesma coisa. Mas não, assim, pra entrar, beleza. O problema é na hora de sair, né, cara? Na hora de sair, rola um desafio complicado. E aí tem uma coisa muito ruim que aconteceu na África do Sul, capital, que eles tiveram um processo de seca muito longo. Então você tinha uma crise hídrica em capital há 2, 3 anos atrás, que traumatizou a cidade. Então assim, onde eu morava eu tinha que tomar banho dentro de uma bacia para reaproveitar aquela água, porque eles passaram por um período que não tinha água. Então eu tinha que acordar 7 horas, assim, tinha que tomar banho, e aí você tinha de lidar com aquela água que a gente não lida com esse tipo de coisa, com essa água que a gente reusa. Então tinha umas dinâmicas assim, e essa eu achava ok, porque enfim, o pessoal passou, não tinha água pra nada. Então tudo bem, mas assim, a coisa da comida era muito difícil. E aí a autonomia, né? Eu moro sozinho há muitos anos. Aí chegava lá, você volta a ser o filho. Tem hora pra chegar, hora pra sair. Aí você vai comer, a comida tá pronta. Eu falei, não quero comer essa comida. Aí quando veio o Ramadã, que é muito tradicional, né? Para os muçulmanos. Durante o mês inteiro era a mesma comida. Aí eu fui embora. Eu fiquei 3 meses lá. E só porque você vai embora? Eu falei, não, porque não dá mais não. Você falou sinceridade? Eu falei que já tinha dado tempo, que queria viver outras experiências, e aí eu fui morar numa casa de estudante, numa espécie de uma república. Aí foi legal, porque lá eu morava com pessoas do próprio continente africano, e aí morei com algumas pessoas da Europa e com pessoas... Lá tinha muita gente do Oriente Médio, ali do Iêmen, da Arábia Saudita, que vai para a África do Sul aprender inglês, e tentar a vida. E fiz amigos angolanos, eu me dei muito bem com os angolanos, é tipo nós. É igualzinho, assim, é a mesma coisa faceira, é debochado, umas piadinhas, e o Brasil é uma referência para Angola, então eles assistiam as mesmas coisas que a gente assiste de novela, as músicas, o YouTube. A gente exporta muita coisa pra cá, né? Então é isso, muito próximo. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola.